E aí, galera, boa Tudo, noite. Satisfação estar aqui com vocês novamente. tudo certo, Guga? Como é que tá aí, cara, na quarentena? Tudo certo, cara, graças a Deus. Meu trabalho dá para fazer em distanciamento, né? Tanto surf Sim, quanto o trabalho de treinamento com a galera, principalmente esse à distância, mas mesmo o presencial, a gente na água, né? Mantém uma distância razoável. sim. E hoje em dia os desenhos de prancha são feitos no Shape 3D, no computador, né? Então a Coisa gente boa, shapeia de casa graças à tecnologia. coisa boa, sensacional. Show de bola! Então o papo hoje é sobre previsão de onda, acertar a prancha certa pro tipo de mar, né? Pro mar que a previsão está indicando, né? Para você não cair com uma ganzeira na merreca ou com uma merrequeira na onda grande. Tentar acertar esse quiver é super importante. Isso também é super importante para a galera que tem uma prancha só, né? Tem uma galera que a gente atende que não tem um quiver ainda, não está com todas as pranchas à disposição, mas saber, né, escolher a praia certa, qual onda surfar, porque se você tiver com menos opção de quiver, aí é mais importante ainda você identificar qual é a onda que você vai surfar para não cair numa roubada. Então, a gente percebeu ao longo dessas últimas lives que a gente fez, acho que essa é a terceira ou é a quarta, já estou meio perdido, é, e ao longo dessas lives a gente percebeu aí a galera perguntando sobre isso, sobre como encaixar aí a prancha com a previsão e como identificar melhor ali a previsão de onda. A gente até abriu aqui alguns sites que a gente usa como previsão e boletim. A gente quase todos, né, têm uma assertividade interessante, daí a galera vai escolher melhor o que gosta mais de navegar, o que tem mais informação, ou o que tem mais gráfico, o que tem mais tabela. A ideia nossa, na verdade, não é indicar especificamente algum portal, mas sim levar mais conhecimento para a galera que está querendo previsão de onda e ter essa noção de como escolher o mar que vai surfar e como escolher a prancha. Esse é o nosso foco, né? Não é tanto falar sobre a tecnologia por trás da previsão de onda ou a ciência por trás do entendimento das ondas, mas sim o assunto que mais nos interessa, que é surf, como escolher a prancha certa para surfar em determinado mar e como que a gente usa a previsão de onda a nosso favor para treinar ou para só se divertir mesmo. Massa, alguma consideração? Galera falando, perguntando da Hipster, perguntando da SK11. A gente vai falar dessas pranchas, obviamente, porque são pranchas que estão no nosso quiver. E a Hipster, por exemplo, é uma prancha que a gente lançou, vai fazer alguns meses já, né? Uns 6, 7 meses, né, Guga? Se não me falha a memória que a gente lançou ela oficialmente, mas ela já tem um ano aí de teste. Foi para a Indonésia com você. Inclusive, ela usa madeira maple, né? Uma informação bem legal para a galera que ainda não sabe, a gente tem alguns tipos de madeira, uma delas é a maple, que é uma madeira canadense, com uma resistência mecânica e uma flexibilidade alucinante. E a Hipster a gente atingiu um objetivo, né, que com o desenho do Guga de atingir a versatilidade, né, ser uma prancha que atendesse os vários tipos de mares, as várias condições de onda numa prancha só. Então a gente está percebendo bastante essa procura por uma prancha versátil e tem muito a ver com esse assunto que a gente está trazendo, que é escolher a prancha para determinada previsão de onda. E a Hipster resolve bastante desse problema. Então a gente vai falar um pouco das pranchas sim. Galera que está perguntando aí se vai falar da SK11, vai falar da Hipster, vai falar do mini long. A gente vai tentar abordar um pouco aí cada prancha para cada condição. Massa, deixa eu ver aqui no meu roteirinho se eu falei tudo. Galera que puder, estamos aí com 70 pessoas já, que puder compartilhar com os amigos que pegam onda, que surfam, tem um aviãozinho aí, uma cartinha ali embaixo. É só mandar para quem achar que vai ser interessante esse conteúdo de previsão de onda e surf, prancha. Isso ajuda bastante a gente a não só como a receber mais pergunta, mas também a direcionar os nossos próximos conteúdos para o perfil que mais segue a gente. Então isso vai ser bem legal. Então vamos lá. Pergunta para começar a nossa live, Guga. Quer falar alguma coisa antes da pergunta? Não, pode partir aí, porque a gente vai Massa. junto.
Acho que a ideia é a gente trocar a nossa ideia de sempre, né, e mostrar aqui como é que a gente faz no nosso dia a dia, né? A maioria das perguntas giram em torno disso, assim, né? Como que a gente faz na nossa rotina? Eu acho que a minha rotina é diferente da tua, com relação a olhar a previsão e tal. Eu não olho todo dia porque eu não consigo surfar todos os dias, né? Então, na minha rotina, eu encaixo a olhada na previsão ali, acessando o Waves, o Surf Guru, o Indie Guru, todos os sites ali que eu, Surfline, enfim, que eu vou olhando para construir a minha ideia de previsão de onda, eu faço nos dias que eu percebo que eu vou conseguir encaixar um dia de surf na minha agenda, e aí eu começo a olhar um dia, 2 dias de antecedência. Então eu não olho todo dia para não sofrer, porque vai que dá um dia clássico, num dia que eu tô lotado de reunião, cheio de trabalho e não vou poder surfar, e aí eu prefiro me poupar desse sofrimento. E aí quando eu percebo que tem algumas janelas, seja no meu final de semana ou durante a semana mesmo, aí sim eu começo a intensificar a olhada na previsão, e é assim que eu encaixo na minha rotina para poder entender. Como é que é para ti, Guga? Então, eu já trabalho com prazo longo, né? Então, eu trabalho com a previsão de 15 dias. Uso essa previsão de 15 dias com o Surf Guru e também com o Surfline. E o Surfline dá 17 dias, o Surf Guru 15 dias. Então, o cara já consegue ter um planejamento prévio, né? De quando entram as maiores ondulações. Esses sites e muitos sites vêm se especializando na energia da ondulação, né? Então é mais um elemento. A galera sempre olhou tamanho, direção, vento, né? Ondulação. E agora Período. tem a energia, né? Então ali pela energia tu não se engana. Realmente se a energia subir é porque o mar vai subir, tá? Então a gente já vê os pontos de energia mais elevada. 3.000 joules já é uma energia considerada. 1.000 joules já tem um mondinho aqui para Brasil, né? Quando chega aí a 4.000, 6.000 joules, aí a gente está falando realmente de uma ondulação grande. Tá? Então, a energia é um ponto muito importante. Num parâmetro de 15, 17 dias, tu consegue ver os picos de energia e já saber que aqueles vão ser os principais dias daquela quinzena. Deixa eu só tirar uma dúvida e acho que fazer uma correção, daí me diz se eu estiver errado. Quando eu vejo a previsão, ele fala em 1.000 quilowatts e 150, 200 joules. Aí quando tem normalmente 400, 500 joules é que eu vejo que o mar realmente cresce. Não é essa a ordem de grandeza? Será que você não está confundindo quilowatt com joule? Cara, se eu estiver confundindo, eu vou abrindo o site aqui para me corrigir Boa. É e mais já que eu fiquei na te dou a dúvida porque eu resposta. também vejo os joules e eu vejo que quando passa de 200, 300 já tem uma ondinha, já tem, e é muito a ver com o que você falou, assim, 200 joules já tem uma ondinha, 500 joules normalmente tem umas bombas, assim, e tem a conversão, né, joule por quilowatt, né, energia e potência. Essa eu vou te responder daqui a pouco, a hora que eu tiver aberto os Tá. sites, para poder Não, te mas não falar. estresse, é mais pra gente poder também clarear, porque até pra mim é novo, né, cara, essa relação de joules e energia é relativamente Não, nova, não? Viu, Fábio? O que eu falei estava correto mesmo, tá? Então, para tu ter uma Tá? ideia, hoje a gente trabalhou com 900 joules, o mar estava bem baixo, bem fraco, tá? A gente vai ter aí na próxima quinzena bastante energia mais para frente. Essa semana, por exemplo, a gente tem um pico de 2.500 joules na quinta-feira. Depois, no sábado, a gente vai a 3.500, tá? E mais para frente, na semana, a gente chega a 4.000 joules. Então, era bem o que eu estava te falando mesmo. 4.000, 5, Pô, 6.000 joules é ondulação é- significativa, tá? sim. É E esse... diferente pra mim, aqui no Surf Guru tá diferente, ele tá 150 joules e 1.000 watts, 1.000 quilowatts. Mas tudo certo, é isso aí, acho que essa é a dúvida que a gente vai tirando. Aqui para mim, o que representa, por exemplo, 2.000 joules são 18 quilowatts. Mas vamos em frente, que senão a gente perde o tempo da Tá, nossa live, tá, boa, né? boa. E isso aí cada um consegue ver diretamente no site, não é nem eu nem o Fábio que criamos, né? Isso já Claro, está claro, tá na tabela postado ali. em cada um dos sites de previsão de onda e tu vai ter oportunidade de ver. O fato que é indiferente da unidade de medida usada, tu vai ver os Uhum. picos no gráfico. Os gráficos têm aquelas barras, têm as cores, assim como o gráfico de ondulação.
o gráfico de energia também. Ele tem cores e ele tem altura. Então é bem fácil tu passar por ali e falar, caramba, aqui é o pico da semana. Onde vai ter um. Então, E aí o que você olha primeiro é tamanho ou é direto os joules? isso, o que eu estou compartilhando com vocês exatamente é que eu olho a energia em joules e Tá. ali eu sei que realmente, naqueles dias de pico de energia, a ondulação realmente vai subir. Porque existe uma dificuldade muito antiga da galera de relacionar tamanho de ondulação com período e tentar nessa equação entender se o mar realmente vai ter tamanho ou não. Quando não tinha energia, a gente tinha que considerar essas duas variáveis, tamanho de ondulação versus período, né? E para quem ainda está focado nessas medidas, então, assim, digamos, se tu tiver uma ondulação, vamos falar de 2 metros, né, 6 pés, e o período baixo, o que é um período baixo para Florianópolis? Um período de 7 a 9, né, de 6 a 9, é um período baixo, não vai dar 2 metros, tá? Não deve, inclusive, passar de 1 metro. Então, esse período está puxando a ondulação para baixo. O que acontece? Se a ondulação for realmente grande, só o tempo de subir a primeira vaga, chegar no topo, que a gente chama de crista, da primeira vaga, descer no vale e subir na crista da segunda vaga, se realmente a ondulação for grande, isso vai levar um período maior. Então, se o período está baixo, esse tamanho não é real, porque ela sobe e desce rapidamente com um período curto. Então, não é uma ondulação realmente grande, por mais que se apresente dessa forma. Então, quando tu trabalha com tamanho de ondulação em período, o mais importante realmente é o período. Numa mesma ondulação de 6 pés, aqui no Brasil, por exemplo, se tu vê um período que dá alto, mais ou menos os mesmos 2 metros, né? Os mesmos 2 metros de ondulação. Falando dos mesmos 6 pés de ondulação, se tu tiver um período passando de 12, que é um período alto para o Brasil, chegando a 14, 15 de período, esse mar pode ter 2 metros e até 2,5 metros, até 3 metros, esse mar pode ter. Então, entre tamanho de ondulação e período, eu dou mais importância ao período. E o que o período me diz, muita gente fala, o período quer dizer que a onda vai estar alinhada, o período quer dizer que vai demorar para vir uma onda da outra. O espaçamento entre as séries, né? O período diz que a série vai demorar e eu não enxergo essas coisas nesses quase 20 anos de experiência de previsão de onda, são quase 40 anos de surf, mas no começo não tinha previsão na internet, né? Então, esses quase 20 anos de previsão, o que eu vejo é, se o período está alto, a onda está grande, se o período está baixo, a onda está pequena. Tá? E agora a gente tem a novidade da energia, que pode ser medida nas diferentes unidades de medida de energia, como o Fábio já citou. E se for pico de energia, é onda grande. Se passar de 5.000 joules, pode esperar uma grande ondulação. Se não estiver passando de 1.000 joules, não é uma grande ondulação. Que massa. E aí, na hora que você olha a previsão, você já identifica a ondulação que ela está entrando e o vento para escolher a praia que você vai surfar. Isso deve ser parecido, né, para todo mundo. O que é muito importante se ater é a direção da ondulação e a posição da praia, né? Então, você não precisa ser necessariamente conhecedor de todas as praias para poder acertar se vai ter onda lá ou não. Se você olhar no Google Earth, por exemplo, ou em qualquer outro mapa, e souber a direção que aquela praia dá frente, né? Por exemplo, aonde eu moro, no meio da Joaquina, nós estamos de frente para o leste-sudeste, né? Assim como na própria praia da Joaquina e na maioria das praias do leste da ilha, a gente fica de frente para o leste-sudeste. Então, que é onde o sol nasce no mar, ali é o leste, né? Um pouquinho para o lado, o sol aqui ele nasce um pouquinho inclinado para a esquerda, então bem na frente é um leste-sudeste e sudeste que entra de frente em quase todas as praias aqui no leste da ilha, né? E aí, se você começar a estudar os mapas, mesmo em Florianópolis ou em qualquer outro lugar do mundo, você vai ter aquela praia, em inglês eles falam facing, né? Com a face virada para aquela direção. Se a ondulação vier naquela direção, vai entrar de cheio naquela praia. Vou mostrar um gráfico aqui enquanto você fala, tá? Para ficar mais visual aí para a galera. Ó, tô mostrando aqui dentro do Waves e tô com um xizinho na Joaca aqui.
Vale a pena citar o Waves aí, que é um grande parceiro de Sim, previsão de ondas e de boletim das ondas, que esse é um outro assunto que eu vou citar daqui a pouquinho, que é aquele irado. acompanhamento diário da condição do mar, como é que o mar está hoje, né? Então, percebam que essa linha que vai reto em direção do mar é a direção leste e a linha que vem para baixo da nossa tela é a direção sul. Né? Então, reto de frente para a Praia da Joaquina, se alguém fosse falar qual é a direção que mais entra, seria o sudeste. O sudeste entra reto em Tô direção à passando com o Joaquina. mouse aqui, né? Seria nessa direção. Depois, se você for olhar, por exemplo, a próxima praia, um pouco ali acima, que é a Praia Mole, vai perceber que a ondulação de sul é barrada por esse costão, o costão do Gravatá, né, que fica entre a Praia Mole e a Joaquina. Então, você percebe que a ondulação de sul ela não vai entrar tão bem no canto direito da Praia Mole. Em compensação, no canto esquerdo da Mole e na Galheta, ela vai pegar de cheio. Né? Então, com esse estudo do mapa e com o estudo da direção da ondulação, você consegue saber que, por exemplo, não sei se o Fábio consegue baixar esse mapa até a Barra da Lagoa, mas perceber que essa ondulação de sul não vai chegar nada na Barra da Lagoa. Então, vamos dar uma dica para um iniciante, né, que está procurando ondas pequenas e, de repente, ele vê uma grande ondulação de sul, passa na Joaquina, o mar está enorme, e ele fala, poxa, não vai dar para mim hoje. Mas, na Aqui, né? verdade, no costão direito já estava entrando um pouco menos aqui na Praia Mole. E se você for até a Barra da Lagoa, você vai perceber que esse vento sul, ele vem, essa direção de sul vem da terra. Então, não tem como a ondulação de sul entrar na Barra da Lagoa. Então, lá mesmo com uma grande ondulação de sul, o mar vai estar bem pequenininho. Tem duas questões que a gente precisa levar em consideração nesse momento e que fazem uma grande diferença, tá? São elas, em primeiro lugar, que a gente não tem só uma direção de ondulação por vez. Isso é uma coisa, um fenômeno muito raro de acontecer, é uma ondulação pura de uma direção só. Geralmente a gente tem um swell primário, digamos que esse fosse de sul, a gente tem uma ondulação secundária, Que que mostra aqui, né? poderia ser uma ondulação, por exemplo, de sudeste ou até de leste, poderia ter uma ondulação terciária, até mesmo virada de nordeste. Então, de repente, a ondulação de sul está passando direto pela Barra da Lagoa e não tem onda. Mas um swell terciário de nordeste pode estar jogando um meio metro bonzinho ali na Barra da Lagoa e você acabar pegando onda. E vai dizer para o amigo, cara, mas a ondulação estava de sul, como é que tinha onda na Barra? É porque o swell secundário ou terciário acabaram entrando. Então percebam que a ondulação de sul realmente não tem como entrar no canto da Barra da Lagoa. Tá? Mas se o swell secundário tiver de leste, já chega a ondinha do swell secundário. Aí o tamanho não vai ser do swell primário. Vamos imaginar um swell primário de 4 metros de sul, Joaquina com ondas de 4 metros. A Barra da Lagoa não entra nada de sul. Em compensação, uma ondulação secundária de leste com 1 metro poderia estar oferecendo ondas de 1 metro na Barra da Lagoa nesse mesmo dia. Pô, que sensacional, cara. Essa E tem aula mais já um valeu. ponto, massa, e tem mais um ponto muito interessante sobre o mix de swell, né? O mix de ondulações simultâneas. Por exemplo, às vezes você olha uma previsão e está dizendo que a previsão é de sudeste. Alguns sites simplificam dizendo que é de sudeste, porque eles pegam a média de todas as ondulações vigentes. Mas, na verdade, essa ondulação pode não ser de sudeste. Pode ser que seja uma ondulação de sul com uma secundária de leste, tá? E a equação do site simplifique como sudeste. O que é interessante tu saber e qual é a grande diferença? Se você tiver uma ondulação alinhada de sudeste em Florianópolis, essa ondulação entra fechando, tá? Mas se você tiver uma ondulação de sul misturada com uma ondulação secundária de leste, essas ondulações se cruzam e fazem um pico. Exatamente onde elas cruzam, forma o fenômeno do pico e a onda abre. Então, a ondulação de sul com leste é uma ondulação muito aberta, triangulada. Já uma ondulação de sudeste é uma ondulação fechando. Tá? Então, existe uma grande diferença nesse mix de ondulações. Tá? Outra coisa importante é que uma ondulação alinhada de sudeste ela é boa para as praias onde as ondas são mais gordas, porque você quer mais parede, você quer mais alinhamento. Se a onda tiver muito de pico, ela logo vai acabar. Já numa praia de bancada rasa, que a onda é mais forte, mais fechando,
Se essa ondulação estiver muito alinhada, talvez esteja fechando tudo. Já se for uma ondulação misturada, formando pico, esse pico faz a onda abrir, mesmo numa praia com a tendência de fechar, e às vezes acaba dando altos tubos nessa condição. Irado. Então eu tenho me atentado muito para o swell secundário, para o swell terciário e para a influência que eles causam em muitos points. Inclusive alguns points da Indonésia que são assim muito importantes na nossa vida, como o Greenbush, por exemplo. Todo mundo fala que o swell bom para Greenbush é de sul. O swell puro de sul não existe, né? Quando a gente fala de sul, raramente é sul. Geralmente é um sul-sudeste. Sul com alguma influência. Na verdade, um sul-sudoeste, né? Mas o que acontece? Às vezes, esse sul-sudoeste tem um swell secundário de oeste, fazendo a onda fechar para valer. Às vezes, Entendi. ele é um sul-sudoeste mais puro, né? Ou às vezes, ele é um sul-sudoeste com secundário de sul. Então, ele já está mais aberto e quando entra aquela de sul puro, entra uma onda perfeita. Então, acaba que esse secundário, às vezes, faz toda a diferença. Que irado, cara. E além dessa variável, né? Então a gente falou aí de tamanho, de período, de influências do céu secundário e terciário, mas a gente ainda tem duas variáveis que são importantes, né, para a previsão de onda, principalmente aqui em Floripa, mas eu percebo muito, né, nas nossas trips para a Indonésia e para os outros lugares também, a influência do vento, que eu acho que é o segundo indicador ali que a gente sempre está atento, né? E aí eu imagino, né, que você vai dizer sobre essa mesma relação das costas, né? Ou seja, tem uma ondulação de leste que vai favorecer essa onda ali da Barra da Lagoa que a gente mostrou. Se tiver com vento leste é Marau, mas se tiver com vento sul, você tem a possibilidade daquele costão estar protegendo o vento e permitindo que a onda ainda chegue mais limpa, com o mar mais glass. Da mesma forma que a gente estudando os mapas e a direção que as praias estão de frente e o formato dos costões, a altura, o tamanho, da mesma forma que a gente procura praias que deem face para o swell, que tenham abertura para o swell, a gente, se quiser pegar onda lisa, vai procurar praias que estejam fechadas para aquela direção de vento, né? Ou seja, que o vento venha da terra, que é o vento terral. Na costa leste de Florianópolis, praticamente todas as praias são terral com vento oeste, né, com pequenas variações a noroeste e sudoeste. Alguns poucos costões que vêm a proteger do vento nordeste e do vento sul. Por incrível que pareça, existem poucas praias e poucos costões em Santa Catarina que conseguem proteger do leste, que teoricamente é Marau. Mas algumas praias fazem tanta curva no seu relevo que conseguem se proteger do leste. Eu não vou entregar os picos aqui, não, mas é fácil você olhar o mapa e tirar suas próprias conclusões e Claro, perceber boa. aonde que você vai estar mais protegido daquele vento. Outra coisa muito legal para colocar a respeito do vento é o seguinte, galera, surfar no mar mexido não dói nada e não paga Pô, multa, cara, isso. Eu tá? queria muito que você falasse isso, cara, que você falasse disso, na real, né? Porque eu aprendi muito com isso, sobre isso com você, né? Meu mentor de surf, meu professor, né? Desde que eu cheguei em Floripa e até antes, né? Quando eu comecei a fazer prancha. É, e a gente meio que desperdiça, né, brother, mares muito bons com vento maral, né, e eu aprendi a valorizar muito, né, o vento maral, quando principalmente te livra do crowd, né, a maioria da galera vai pro mar glass, ali pro mar com vento terral, ou mais liso, achando que o maral tá ruim, e tem altas ondas de maral, e você pode treinar, pô, muito mais, e pegar mais onda do que você pegaria num mar cheio de gente, só que com vento terral. E eu percebo também a outra parte, que é até uma pergunta que rolou aqui, eu vi passando de olho, que eu acho que faz muito sentido você comentar também, Guga, que é o treino que esse vento pode te proporcionar. Porque dificilmente num vento maral vai quebrar tubo, né? Porque está estragando ali a formação do tubo. Mas para aéreo é legal, né? Para aéreo é uma condição que pode favorecer o retorno do aéreo, né? Então, tem dois tipos de maral, né? Tem na verdade, três tipos, né? O maral reto, que seria o maral puro, é bem raro.
é difícil, o vento está exatamente leste-sudeste, aqui em Florianópolis e outros lugares do mundo também. É muito comum que esse maral tenha alguma angulação. Angulação. Então, se esse maral vem por trás da parede, ou seja, ele vai na direção da espuma para a parede fica protegida pela espuma. E acaba que esse vento não atua na face da onda e não estraga muito a face da onda. Então, tem alguns ventos maraus, que me corrige qual é a forma correta plural, mas tem vento maral que não prejudica a face da onda. E ainda assim o crowd deixa de surfar naquela praia por causa desse maral e a parede da onda está lisa. Geralmente não fica muito tubular, realmente o tubo gosta do terral, mas a parede continua boa. E existe o maral que ele bate na parede da onda, na face da onda, na boca da onda, é conhecido como Devil Wind, tá? É o vento que é o pior vento possível. E aí é o pior vento possível para quem? Né? O que acontece? Eu tenho o meu maior parceiro de surf hoje é o Tuco Arruda, meu filho, né? Surfista e skatista, especialista em aéreo, tá dando aéreo para todo lado. E eu também gosto muito de dar aéreo. E esse vento que pega na boca da onda, também conhecido como Devil Wind, esse é o melhor vento disparado para dar aéreo. Então, se vocês começarem a observar os filmes dos melhores aerialistas do mundo, principalmente os moleques de Maui, do Kauai, que são lugares que ventam muito, e eles estão dando aéreos muito altos e com muita rotação. Alguns surfistas já acertaram aéreos com 2 rotações, né? mais do que 540 graus de giro, né? Já saiu 720 e assim por diante. E toda vez que sai uma imagem de um aéreo espetacular, histórico, recorde, é com vento forte. E se você prestar bastante atenção, é o vento forte na pior, entre aspas, pior direção possível, que na verdade é a direção que eu caço todos os dias. Então eu surfo regularmente no Maral, porque eu quero fazer produção de vídeo de aéreo, quero treinar aéreo, o Tuco está treinando aéreo, então a gente procura as condições de Maral, acaba surfando sem crowd, escolhendo boa direção de ondulação, ondas com boa formação, e esse vento certo para colar a prancha no pé na hora do aéreo. Pô, sensacional, cara. Isso acho que é muito legal de compartilhar com a galera que desperdiça, né? Desperdiça mares bons porque tá maral. E é aquilo que você falou no começo, né? Não machuca ninguém surfar no maral, não dói nada. Pelo contrário, né, cara? É muito massa. A terceira coisa que eu queria falar, que é a terceira variável ali, né, que a gente mencionou, então falamos de tamanho, pressão, energia e o swell primário e secundário, coloquei tudo isso meio que num bloco só. A segunda, que eu acho que é super importante, que é o vento, essa que a gente está falando. A terceira, que eu acho que é muito legal, é a maré, porque principalmente lá na Indonésia, né, cara, que a maioria dos picos são point break, né, fundo de coral e tal, a variação da maré faz uma diferença gigantesca. Aqui no Brasil também faz uma grande diferença, né, eu percebo que a gente, principalmente quando a gente vai surfar junto, a gente fica caçando, né, a subida da maré, a descida da maré, em tal lugar a maré mais alta é melhor, ou a maré seca é melhor em tal pico e tal, e aí essa análise eu acho que é uma que a galera olha pouco, entende pouco, e a gente pode contribuir aí para entender a variação da maré na influência da onda e da escolha do surf, né? Com certeza, a maré é um fator determinante para a qualidade das ondas, né? Não necessariamente para o tamanho delas, mas para a forma que elas vão quebrar e para a seção da bancada que elas vão funcionar. Então, por exemplo, tem algumas praias, como a Joaquina, por exemplo, que tem uma seção bem definida no outside e outra seção bem definida no inside, né? Então, numa maré quebra o outside, na outra maré quebra o inside. Às vezes tu tá numa fase que aquela praia tá com a bancada de outside ruim, muito funda, onda gorda. Aí tu pensa, pô, eu vou na maré bem seca para poder pegar um outside, né? Para que a onda quebre lá fora e não esteja tão fundo. E mesmo assim a onda tá ruim. Às vezes, se você fosse na maré cheia, o outside ia tá bem ruim mesmo, porém o inside ia estar encaixadinho e cavado, tá? Então, a maré faz toda a diferença. No sul do Brasil, a gente tem pouca variação de maré.
ainda assim essa maré é significativa o suficiente para mudar completamente a formação do mar, né? Se eu fosse deixar alguma dica, geralmente a maioria das praias, se você não sabe qual é a maré ideal daquela praia, geralmente são as meias marés, né? Maré subindo no meio, maré descendo no meio. Vale a informação de que na lua grande, no caso a lua cheia e a lua nova, as marés são grandes, né? E nas luas Sim, pequenas, é o que está rolando né, agora, né? A gente está com crescente, uma variação grande de maré. bem grande, bem grande. A maré, o mar está bastante recuado nesse momento. Sim, A gente está com a maré bem abaixo do que parece na tabela. E nas luas pequenas, né, lua crescente, lua minguante, a variação de maré é pouca. Ainda na variação pequena, vamos botar, por exemplo, 0,5, imagina que o mar sobe meio metro e desce meio metro. Meio metro de água numa bancada é bastante coisa. Tá? Então já faz uma grande diferença, mesmo aqui na região sul, e de forma que a gente vai subindo a costa brasileira e se aproximando do Equador, a gente começa a aumentar a variação de maré. Então, no Nordeste, por exemplo, a variação é enorme, tá? Fernando de Noronha, a variação é enorme, e a gente vê realmente a água recuar lá embaixo e subir lá em cima. Na Indonésia acontece o mesmo fenômeno, algumas ondas só quebram com a maré seca na ou maré. só quebram com a maré cheia, e aí você precisa de um pouco de conhecimento para poder pegar essas ondas. Sensacional. Acho que a gente varreu aí as três principais variáveis de previsão, né? Não sei se tem alguma coisa que você queira acrescentar, mas a gente falou de período, falou de tamanho, falou de vento, falou de maré. Acho que agora o que a gente pode contribuir mais para a galera é juntar isso tudo com as pranchas, né, cara? Porque aí, mar grande para qual prancha, mar pequeno para qual prancha, falar um pouco do nosso quiver e a escolha, né? Então, você falou um pouco, por exemplo, que está caçando o marau para treinar aéreo. Com qual prancha? Cara, eu dou aéreo praticamente com todas as pranchas do meu quiver do Brasil. Não costumo dar muito aéreo de ganzeira, é mais difícil, claro. E a onda, geralmente, no dia que eu boto uma ganzeira na água, também não está fácil de dar um aéreo. Ainda assim, sai aéreo de 6,3, de 6,2. É um tabu que eu posso ter a oportunidade de beneficiar os nossos ouvintes hoje, quebrando, é que 6,3 não é prancha grande, 6,2, 6,1 não é prancha grande, tá? 6,2 é prancha para dar aéreo rodando, tá? É prancha para andar na marola, é prancha para o dia a dia, tá? 5,10 é prancha pequena, tá? 5,11, 5,9 é prancha pequena. A gente vê Dá a para dar galera aéreo de encomendando boa. bastante 5,5, né, 5,7 e não se beneficiando desses tamanhos, né? A gente vem falando bastante sobre isso, né? Eu não vejo nenhuma vantagem, tá? Na prancha muito pequena. Se você me perguntasse, né, qual é a vantagem da prancha grande, eu diria que é melhor entrada na onda, melhor sustentação, melhor estabilidade, melhor tamanho de manobra, né? Em vez de dar uma batidinha, você dá um batidão. Em vez de dar uma rasgadinha, você dá um rasgadão, tá? Então tem uma série de benefícios numa prancha maior. Se você me perguntar os benefícios de uma prancha menor, provavelmente diria que o único benefício é 360 e aéreo rodando. Tá? Nem aéreo reto se beneficia de prancha pequena. Tá? E ainda diria mais, que esse benefício vai, para mim, que tem o biotipo de 1,78 m e 74 quilos, para mim, a prancha pequena é boa para aéreo até 5,10. Tá? Entre a minha SK11 5,10 e a minha SK11 5,6, eu tenho mais segurança para aéreo com a 5,10 do que com a 5,6. Então a Uau. 5,6 já me limita um pouco, mesmo aéreo com giro. Eu dou, mas é um pouquinho mais difícil, eu erro mais vezes, o pé sai mais vezes, eu tenho menos estabilidade na volta. Tá? 5,10 e 5,11 é um tamanho fenomenal para aéreo rodando. 6,0 também funciona muito bem para aéreo e aéreo rodando. A prancha que eu tenho que mais dá aéreo de todas é a SK11, que eu estou usando oficialmente com tamanho 5,10, porque ela é a minha maroleira oficial e é mais fácil dar aéreo em onda pequena do que grande. E ela é uma prancha que tem muita velocidade, assim como a SK10 também. São duas pranchas de muita velocidade e a velocidade beneficia muito o aéreo. Então, elas são muito boas para isso. A faca na manteiga é a prancha com a qual eu tenho os aéreos mais altos da minha vida registrados,
porque é difícil subir muito alto num aéreo, numa onda pequena ou fraca. Então, no dia que tem um metrão, que tem 1,5 m, que a onda está forte, eu já largo a maroleira e pego a minha faca na manteiga, que é a minha prancha do dia a dia. Então, nesse dia, a onda está forte, ela me dá velocidade e me joga para cima. E como eu falei para vocês, 5,11, 6,0 é tamanho bom para dar aéreo. Sim. Então, eu dou bons aéreos também com a faca na manteiga. Até respondendo a pergunta, né, do Doug, a última pergunta que eu vi, tem duas perguntas que acho que dá para responder rapidinho. O modelo SK11 fica funcional na medida 6,2? Eu posso garantir que sim, fica alucinante. A gente já fez algumas, tem alguns clientes com feedbacks excelentes, surfando de SK11 6,2, que é bem na linha do que o Guga está dizendo, né? Ou seja, se beneficiar realmente com o tamanho da prancha, né? Não precisa se limitar a uma prancha pequena. Né, Guga? Não sei se você concorda, mas imagino que você assina embaixo, porque eu já vi você fazer 6,2, 5,11 e SK11 e a galera gostando muito. E a outra pergunta é para a prancha do dia a dia, usar o mesmo tamanho que a altura da pessoa, ou seja, um surfista de 1,78 como você, ter mais ou menos uma prancha 6,0, 6,1 para dia a dia, se faz sentido. Na verdade, Fábio, é 5,10, 5,11, tá? A minha altura. Então, 5,10, 5,11, 5,11. isso, 5,11 é a minha prancha do dia a dia. Essa prancha é da minha altura. Legal. Então, a pergunta é pertinente. Essa equação ela é válida para surfista de nível avançado, tá? Que é um surfista que não precisa do benefício de uma prancha maior, dando do mais tamanho, estabilidade. Tá? Muitas vezes esse surfista de tamanho 5,11 opta por uma 6,1, por uma 6,0, por uma 6,2, mesmo que ele queira surfar super radical. Então, assim, se até o surfista avançado muitas vezes opta por uma prancha um pouco maior, né? O surfista de nível intermediário ou um pouco menos, ele deveria buscar a prancha maior do que ele, não do tamanho dele. Que irado isso. Isso é bem legal de falar também, porque muita gente, né, busca pranchas menores do que o seu próprio tamanho, estando longe ainda de ser um surfista avançado, né? Não colhe nenhum benefício realmente, né? E aí o gancho que eu queria fazer com essa pergunta, na verdade, da prancha do dia a dia, a galera pergunta bastante as medidas do teu quiver todo, acho que é legal a gente responder, mas responder conectado com essa pergunta de tamanho de mar. Então você falou, por exemplo, da tua SK11 maroleira. Para que tamanho é o limite? Que horas você tira a maroleira do quiver e pega a faca, por exemplo? Quando você determina esse limite para trocar uma prancha pela outra? Daí quando que você tira a faca e pega a FD? E quando que você tira a FD e pega a tua semigun ou a ganzeira? Então, existe a coerência teórica, né? E existe o vício, né? Então, a gente vai Eu trabalhar conheço isso. a gente vai trabalhar com sinceridade e honestidade sem negar nossos vícios, né, Fábio? Sem dúvida. Então, Eu sei assim, a bem como é isso. SK11 é um problema, sabe? A SK11 é um vício, cara, porque ela tem uma velocidade anormal e uma mobilidade muito grande. Então, ela tem velocidade sem perder mobilidade. É uma prancha que beneficia muito o meu aéreo. Então, o que acontece? A condição teórica ideal, para mim, a SK11, que é uma 5,10, 19,1/4 por 2,5/16, com 28 litros e meio, a condição ideal é de 0. No 0, ela é imbatível, né? Passando pelo meio metro, imbatível. Inclusive, modéstia à parte, ano passado eu fui quase imbatível no circuito The Legends e me consagrei campeão brasileiro, profissional Master 45, que é a minha idade. Quase imbatível, que eu quero dizer, de todos os campeonatos que eu corri, ou eu ganhei ou eu fiquei em segundo. E foi de SK11, tá? Então, o que acontece? Ela corre muito e é muito solta. Então, eu não quero largar dela. Então, assim, ela vai até 1 metro com conforto, aquele 1 metro, 1 metrinho, né, que não é exageradamente cavado. Não estou falando tipo do inside corner de Luato, eu estou falando do dia a dia em Florianópolis, né? Ela vai bem até 1 metro. 1 metrão, ela começa a ter um pouquinho de limite, né? No 1 metrão, talvez eu não tenha tanta segurança para cravar tudo no cavado. Mas aí o que acontece? Eu vou para a Indonésia, eu vou para o Hawaii e eu não consigo deixar ela de fora do quiver. Eu levo, por vício. Aí o que acontece? Chega lá, às vezes eu estou um pouco limitado para cravar totalmente a borda naquela onda de 1 metrão no Hawaii, fundo de coral.
eu já poderia estar de faca na manteiga, e muitas vezes estou, já poderia estar de Zimba, e muitas vezes estou, espero que a gente tenha tempo para falar um pouquinho dos outros modelos, mas o que acontece? Eu caio de SK11, não cravo tudo, corro e dou o aéreo mais alto da trip, e aquilo para mim é importante. Então, eu ter aquela velocidade toda disponível me beneficia num aéreo, me beneficia num floater super longo, me beneficia num tubo que eu entrei por trás e que precisava de velocidade para passar. Então, a SK11 acaba esticando ali até 1 metrão, às vezes 1,5 metro, mas não é o mar dela, né? Na verdade, sim, quando atinge 1 metro e fica cavado, a minha prancha é a 5,11 faca na manteiga, 18 7/8, também por 2,516, com 27,8 litros. E essa prancha, ela é alucinante, super versátil, e ela me dá total conforto para cravar de borda, que é de onde vem o nome dela, faca na manteiga. Faca na manteiga. Ela corta a água com as bordas de uma forma assim alucinante. É a melhor rasgada de frontside que eu tenho na minha vida, é a faca na manteiga. E ela sim, ela vai de 1 metro e também no 1 metrinho, no meio metrão, ela já está funcionando. Não vai competir com a faca na manteiga no mar muito fraco, mas se já tiver um meio metrão fortinho, ela já compete. E ela vai facilmente até 2 metros de onda, e aí sim eu me agarro dentro do tubo, a borda está sempre cravada na água, e é a minha prancha para o dia a dia de Florianópolis, que é ondas de 1 metro a 2 metros, e para Indonésia, Hawaii e mundo afora, faca na manteiga. Se eu tivesse que viajar com uma prancha só, provavelmente seria faca na manteiga. E vou aproveitar o gancho e falar da FD, a prancha que eu fiz para o meu grande amigo Fábio Duarte. E essa prancha, cara, deu muito certo, velho. É muita vibe, é muita sorte, é muito amor, é muita amizade. E a prancha ficou demais, tá? Então, eu tô na minha segunda Fábio Duarte. Eu fui descobrir o quão boa é a Fábio Duarte na trip de El Salvador do ano passado, com a Travel SA. Inclusive, desconfio que a Travel já botou essa trip para vender para esse ano, início de novembro. Sim, tá? botou. Uma olhada lá, botou, né? Botou. Então, a gente vai realizar a fronteira do Equador, de El Salvador, abril, e a gente vai realizar essa trip em parceria com a Powerlite, levando um quiver de pranchas Powerlite para todo mundo testar. Essa oportunidade é incrível, porque eu, por exemplo, não levaria uma Fábio Duarte naquela ocasião, porque ela não fazia parte do meu quiver. Mas levamos por causa do quiver. Forneceu mais de 10 pranchas para test drive em El Salvador, eu falei, cara, vou testar. Ou algum amigo estava dentro d'água e falou, posso testar tua SK11? Eu falei, pode. Eu peguei a prancha do cara, era uma Fábio Duarte 6,2, que não é a prancha que eu pegaria para aquele mar. Só que eu dei as melhores batidas de backside da minha vida. E aí opa, tem alguma coisa acontecendo com essa prancha. Cheguei no Brasil, fiz uma 5,11, FD para mim, foram as melhores batidas de backside da minha vida, e já fiz outra. Então eu já estou na minha segunda 5,11 Fábio Duarte. Essa prancha eu fiz com mais volume. Eu surfo com ela com 31 litros. 30,3, né? Acho que é 30,3. E ela é fenomenal, cara. Backside, frontside, uma remada incrível, uma velocidade incrível, funciona em qualquer onda, tá competindo com a faca na manteiga. E o que acontece é que, como eu uso ela com mais volume, ela me dá um benefício de entrada na onda e de sustentação em situações de onda ruim, que é um grande benefício. Então, eu tô com uma arma para esse ano, se os campeonatos voltarem, a minha FD tá segura. E eu aproveito, galera, para quebrar mais um tabu, tá? Então, o meu volume do dia a dia é 27,8, mas a minha FD tem 30. Ponto não sei quanto. Que é o volume para mim que pesa 87. Exatamente, e eu pesando 74, uso a prancha de alguém de 87. Tem algum problema nisso? Nenhum. Tem muita vantagem, tá? Tem vitória na bateria, tem prioridade para entrar na onda antes, tem dinheirinho no bolso da premiação, tá? Então, eu super aconselho que você use um volume suficiente ou sobrando, superior, mas nunca faltando. Sensacional, brother. Inclusive, Fábio, esse volume adicional, ele resolve muitos problemas do nosso assunto principal da live de hoje, que é qual prancha para qual condição. Então, o que acontece? Para você usar o volume limite para o seu peso, que no meu caso seria, vamos dizer, 27 litros, menos de 27 eu acho que eu estou perdendo. Eu consigo surfar bem, mas eu estou perdendo, né? E eu não quero perder.
Então ali, digamos que esse volume de 27, ele vai ser bom. Macarrones, 1 metrinho perfeito, né? Inside da Joaca encaixadinho, né? A onda fácil, num dia fácil, que na frente da minha casa nunca tem onda fácil na frente da minha casa. A onda na frente da minha casa é sempre difícil, ou fechando, ou engordando, ou correndo. Então, nessa hora, esse 27 litros, ele fica me limitando um pouquinho, porque eu entro na onda um pouco mais atrasado, porque eu ando um pouquinho menos na seção gorda da onda. Então, as coisas ficam mais difíceis para mim. Se eu entro com a minha FD, vamos dizer que ela seja 30,5, né? De 30 litros e meio, eu entro na onda antes, eu passo essa seção gorda, eu já estou sobre a água, então eu estou me beneficiando em condições difíceis. Ou seja, se tu tens uma prancha boa, com um pouquinho mais de volume do que tu precisa, ela vai funcionar em quase qualquer condição. E existem duas condições que são limite, que são extremas. Quais são essas condições? Que é quando o mar não está perfeito, que é quando o mar não está do tamanho que tu queria. Vamos dizer que a maioria dos surfistas gostaria que a onda tivesse 1 metrão, né? Mas naquele dia que a onda está maior do que tu esperava e que começa a te desafiar, volume te ajuda. Tu vai entrar na onda antes, não vai despencar no drop, tua vida vai ficar mais fácil. E naquele dia que o mar estava menor do que você gostaria, que está tão pequeno, tão fraco, que você não está entrando bem na onda e não está andando bem na onda. Nesse dia, novamente, o volume ia te colocar na onda Vai te antes, ia te beneficiar. dar sustentação. Então, a prancha de pouco volume é só para o mar certo. A prancha de mais volume é para qualquer condição. Sim. Isso resolve também uma outra dúvida que a galera mandou aqui, né, sobre, pô, tô em dúvida entre a SK11 e a Hipster, porque eu preciso de uma prancha para qualquer condição, ou até teve uma pergunta aqui que passou, se não me engano foi do Beto, se a SK11 é mais versátil do que a Hipster, principalmente para os intermediários ou mais iniciantes, né, para os menos avançados. Cara, a SK11 é uma prancha avançada, né, Guga? É uma prancha de alta performance para um surfista avançado. E a Hipster é uma prancha realmente versátil para atingir praticamente para o surfista avançado. Ela resolve qualquer mar, porque ela é mais volumosa, já é mais larguinha, mais vantajosa de volume. Mas para o surfista iniciante ou intermediário, tem muito benefício na Hipster, porque ela vai te dar condição para surfar qualquer onda, né? Com certeza, cara. A Hipster é muito mais versátil do que a SK11. A SK11 é uma maroleira. A faca na manteiga é uma prancha do dia a dia. A Zimba é a minha semigun de confiança, tá? Mas a Hipster é uma prancha overall, tá? Irado. Ela é uma prancha que não somente funciona em todas as condições e foi testada para isso, desde a meio metrinho na merreca e ela voando até 3 metros. 3 conto lá em Oluato. Não, eu tava em Oluato com ela, não tava? 3 conto gigante. Não, foi na Joaca aqui. Esse 3 conto gigante foi o Swell do Ciclone do ano passado. Verdade. E realmente 3 metros de onda e ela funcionou lindamente, com remada suficiente e aguentando a tal da cravada. Sim. Que a SK11 não chega a aguentar numa onda tão grande, mas a Hipster aguenta. E além de ela aguentar qualquer mar, ela aguenta qualquer nível de surfista. Tá? Então ela é uma prancha que eu adoro ter no meu quiver, que eu quebro as ondas com ela e dou batida reta de back, dou aéreo, dou layback, dou rasgada, pego o tubo, mas que é uma prancha que eu posso fornecer para um cliente iniciante, desde que ela seja redimensionada para facilitar a entrada na onda. Sensacional. Tem duas perguntas que fizeram por aqui. Uma delas é se prancha, que eu achei bem interessante, se pranchas com o mesmo volume podem ter remadas diferentes. Acho esse tema alucinante, a gente já falou um pouco disso. Vamos nessa primeiro para não misturar os assuntos. Então, pranchas de mesmo volume, remadas diferentes. Tem três pontos, até 4, muito fundamentais na entrada da onda, tá? O primeiro deles e o mais óbvio é o volume, né? Mais volume, mais entrada. Menos volume, mais afundado você vai estar, né? Independente das outras variáveis, isso é um fato. Depois a gente entra com área de contato, tá? Então, por exemplo, se você tiver uma prancha que todo o volume está na espessura, ou seja, ela é muito grossa, porém ela é pequena e estreita, mas muito grossa, e por isso atingiu, vamos dizer, 30 litros,
e você tiver uma outra prancha de 30 litros, que esse volume está distribuído por mais largura e mais comprimento, de forma que você tem mais área de contato e de apoio sobre a água, isso vai te beneficiar também na flutuabilidade e na projeção sobre a água na tua remada e na tua entrada de onda. Tá? Então, nós já estamos falando de volume, mas estamos falando também de área de contato. Leia-se área de contato, tamanho e largura de prancha. Quer dizer, a prancha maior entra melhor na onda. Tá? Isso também é um fato. Por fim, nós temos a questão do rocker, tá? Que é a curva de fundo, que é muito importante também nessa questão. E existe uma parte principal do rocker, tá? Que é o rocker de entrada, digamos assim, que não é a pontinha arrebitadinha ou reta ou retrô do bico da tua prancha. Não é aquela pontinha, não são aquelas primeiras 3 ou 6 polegadas do bico. Mas de 12 a 24 a 36 polegadas para trás do bico é a área que recebe o peso do teu peito e da tua cabeça, consequentemente. Então, aquela área, ter o que se chama de low rocker, é o que há de mais hidrodinâmico para que ela plane sobre a água, para que ela flutua e venha a ter uma remada, uma entrada e uma velocidade boa quando tu estiver surfando. Tá? Então, a curva de fundo, leia-se de uma forma grosseira, a prancha mais reta rema e corre mais, e a prancha mais curvada rema e corre menos. E Vou até mostrar isso que você falou aqui, né? Então, a prancha, exatamente. imagina que essa linha é a linha d'água, né? Para fazer uma análise Exatamente. de quanto está paralela. Do meio para frente, né, Fábio? Do meio para Isso. frente tá esse rocker de entrada, essa curva de entrada no fundo da prancha, que vai determinar a qualidade da tua remada. Tá? Nesse caso, eu estou dando dica até para os shapers. Mas, de fato, é verdadeiro e a gente não vai esconder a verdade de vocês, não. Tá? Quanto mais baixo o rocker de entrada, mais velocidade tu vai ter. Sim. E por incrível que pareça, isso não vai te fazer embicar. Tá? Pelo contrário do que muita gente pensa, tu vai entrar antes na onda. E por isso a onda não vai estar tão envergada e vai te facilitar não embicar. E outra coisa, se tu tiver curva de saída, que é o rocker de rabeta, da metade para trás, quando tu pisar nessa rabeta, a prancha vai dar uma empinadinha no bico. E aí também já não embica mais. Tá? Então isso não é um problema. Um bom low rocker de entrada é um grande segredo. Essa dica é mais para os shapers do que para os clientes. E ainda tem Não, mas essa dica é boa. Então, desculpa, termina que depois eu vou concluir essa história da dica para os clientes. Não, mas vai que eu não vou esquecer. Porque daqui a pouco. Porque essa dica que você diz para os shapers, cara, todo cliente quer influenciar ali, né, na prancha dele, e essa dica é super importante para o cliente, pelo menos saber o tamanho da importância e da responsabilidade que ele tem quando ele pede para interferir nessa medida. Então a gente recebe, né, os clientes falam assim, pô, mas deixa minha prancha um pouquinho mais low rocker e tal, imaginando que isso vai fazer uma diferença pequena na prancha dele. E essa é a magnitude dessa informação, essa é a importância que ele pode estar, cara, condenando a prancha dele, ele pode estar deixando a prancha dele melhor, mais veloz, mas ele não tem todas essas variáveis como você tem na tua cabeça, e aí, né, até puxando um pouquinho do teu saco, né, te jogando mais confete, mas é porque realmente admiro realmente teu trabalho. Eu falei isso essa semana para você, por causa de um cliente que me sinalizou isso. É difícil unir a habilidade de um shaper com 20 anos de história como shaper desenhista e como surfista profissional na mesma pessoa, né? Então, você ter um surfista profissional dando feedback para o shaper é comum. Você ter um shaper muito bom também existe. Ter um surfista profissional e um shaper na mesma pessoa é muito difícil. Então, você passa para a prancha um entendimento sobre o que vai funcionar na água que realmente é muito raro. E isso a gente está percebendo, né, na performance das pranchas e beneficiando várias pessoas através disso. Então, por isso que eu acho que é legal falar, é uma dicasinha para outros shapers, mas precisa juntar muito surf e muita prancha para poder chegar onde você está, cara. Então, pode ficar despreocupado com a dica para o shaper, eu acho. Que legal, Fábio. Eu fico lisonjeado, agradeço aí tuas palavras e a consideração da galera toda. De fato, é uma vida dedicada ao surf e também aos shapes, então eu realmente reuni essas duas coisas. Podem saber que todos os modelos na Powerlite que tem um nome, SK11, Faca na Manteiga, All Around, Zimba, todo modelo que recebeu um nome, ele foi testado, filmado e aprovado dentro da água.
tá? Então, assim, realmente fazer low rocker não é fórmula de prancha mágica. Claro que não. A coisa mais fácil do mundo é você fazer uma prancha reta e ela fica dura. E a prancha dura não agrada as pessoas, né? Você não vai ter alta performance com uma prancha dura. Então, para botar esse low rocker, você vai ter que fazer compensações dentro do design. Na teoria, tudo é muito bonito. Quando você bota na água, às vezes encaixa e às vezes não encaixa. E eu tenho toda a humildade de dizer que muitas vezes eu desenvolvo um design e não encaixa. O que a gente faz? A gente não dá nome. E a gente não bota para vender. A gente não lança. Não é porque eu queria que tivesse dado certo. Então, toda prancha que tem um nome na Powerlite, todo modelo que tem um nome na Powerlite, é porque encaixou. É porque todas as variáveis incluídas naquele desenho encaixaram de forma a gerar alta performance. E quando eu consigo isso com low rocker, a gente tem boa entrada, muita velocidade e a mobilidade desejada. Eu posso garantir para vocês que todas as pranchas do nosso Quiver que a gente está divulgando hoje, que são a SK11, a faca na manteiga, a FD, a Zimba e a Hipster, todas elas encaixaram. Então, elas têm um rocker que permite boa remada e boa velocidade, e elas têm variáveis nelas, incluindo a posição das quilhas, que deixa elas terem a mobilidade desejada, e é por isso que a gente chama de prancha mágica, é aquela que é veloz e solta. Sensacional. Galera, falta 1 minuto para acabar a nossa live. Na verdade, no meu relógio aqui já até acabou. Obrigado de verdade por toda a participação de vocês. As perguntas não param de chegar, né? E a gente está guardando elas aqui para a gente continuar fazendo as nossas lives com as dúvidas de vocês, entregar informação. É o nosso jeito de contribuir, principalmente na quarentena, não só fazendo prancha, não só dando aula de surf, mas também educando e ajudando a galera a sair da roubada e ter seu surf no lugar, se divertindo mais, pegando mais onda, evoluindo no surf, fazendo trip internacional. Tudo isso a gente consegue fazer e resolver num lugar só. Tem um time de consultores especialistas para ajudar vocês com essas dúvidas de se a prancha certa para mim é essa, se esse volume está suficiente para mim, se cabe uma maroleira, se cabe uma ganzeira. É só chamar a gente no direct ou chamar no nosso WhatsApp. Tem N formas de contactar com a gente, que a gente está realmente focado a resolver todos os problemas do surfista de ponta a ponta, desde equipamento, acessório, aula de surf, prancha, viagem, trip, tudo a gente está realmente dedicado a fazer a vida do surfista mais feliz, surfar mais vezes. Guga, gratidão mais uma vez, obrigado, meu irmão. 5 segundos. Gratidão, galera, um prazer estar com vocês.